Fala galera, começando mais um Take 23, eu sou Samuel Victor e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui as minhas críticas a A Morte de Dá Parabéns 2. Eu já pude conferir nos cinemas, esse filme tá estreando hoje, eu vi ele antes da estreia, então eu vim fazer aqui as minhas ponderações sobre ele. O que eu achei, se tá realmente bom, se tá mais do mesmo, o vídeo tá muito bacana, então já deixa aquele like pra ajudar o canal. Bora lá conferir esse filme, então chega aí! Então galera, como eu disse, eu vou fazer aqui as minhas críticas sobre A Morte de Dá Parabéns 2. O filme tá estreando hoje nos cinemas, eu já pude conferir e aqui eu vou falar o que eu achei do filme. Lógico, eu vou tentar fazer aqui com o mínimo de spoilers possível, claro, vou tentar fazer sem spoilers, o máximo possível, pra não prejudicar quem quiser ir ver nos cinemas. Pode acabar, assim, soltando alguma coisa, mas eu vou tentar me controlar. Se vocês quiserem um vídeo com spoiler, fazendo uma análise completa e detalhada de parte por parte do filme, deixa aqui nos comentários e aí eu trago esse vídeo pra vocês depois numa outra oportunidade, beleza? O filme ele começa exatamente no ponto em que termina o primeiro filme. Exatamente assim que termina o primeiro, esse aqui inicia com outro background, dá uma sequência direta àquele filme lá de 2017, praticamente como se tivessem sido filmados os dois ao mesmo tempo, bem no melhor estilo de Volta pro Futuro. É mais ou menos a mesma pegada que a gente tem agora no A Morte de Dá Parabéns 2. Nele agora a gente tem a volta dos personagens do primeiro filme, isso não é spoiler porque tá nos trailers do filme, vocês podem olhar com calma lá. Tem a volta da Tree, que é a protagonista desse filme, junto com alguns outros coadjuvantes que são adicionados e eles têm um pesozinho legal, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Tem a volta do Carter, tem ali o amigo dele, o Ray, sendo um pouquinho melhor explorado nesse filme, então ele vai ter uma participação melhor. No primeiro filme ele só apareceu no comecinho ali e depois sumiu, a gente não viu mais ele. Nesse aqui ele vai participar bem mais do filme. Tem a volta da Laurie também, que morreu no primeiro filme, e nesse ela também tá de volta com essa galera todinha. O que acontece agora é como se a gente fosse descobrir o que gerou aquele loop, o que é que levou aquele loop a acontecer no primeiro filme. A gente foi levado a pensar, foi induzido a pensar de que o que aconteceu... Esse cachorro de novo, todo dia... Meu Deus, mas só na hora que eu tô gravando, só na hora que eu tô gravando. O que acontece agora é que a gente vê os motivos que levaram aquele loop no primeiro filme ele a acontecer. E o dia ficou se repetindo várias e várias vezes até que, em um determinado momento, acha-se uma solução para que aquele loop infinito ele acabe e seja interrompido. A gente foi induzido a pensar de que no primeiro filme aquilo era mais coisa do destino ou acaso que fariam a pessoa, né, no caso a protagonista Tree, ela repensar o que ela era, a personalidade dela, ter ali uma mudança na vida dela e se tornar uma pessoa melhor. Então meio que isso foi induzido a gente a pensar que foi o destino que levou ela aqueles dias a acontecer, lógico, uma maldição envolvida, alguma coisa assim, e que acabava ela tendo essa oportunidade de repetir os dias sempre no mesmo ponto para que ela se tornasse uma pessoa e fizesse essa auto-reflexão. Nesse filme aqui a gente descobre que não é bem assim, lógico. Tem a questão do destino e tal, de ser uma coisa paralela a isso, meio que foi ao acaso ela entender dessa forma. Ela pensou dessa forma, só que a gente descobre que não foi somente isso. Tem alguém ali que foi responsável por isso acontecer, então nesse filme a gente confere bem direitinho o porquê e o que gerou aquele looping. Aí a parte do destino, lógico, ela entendeu que era pra ela mudar e isso foi uma coisa positiva pra ela, até pra ela se desenvolver como protagonista, e isso ajudou muito no primeiro filme. E agora a gente entende os motivos que levaram aquilo a acontecer, e isso é bem legal de não ficar baseado, tipo, preso nas muletas do primeiro filme e meio que se reinventar, trazendo pontos do primeiro filme, você fazendo uma análise do primeiro filme e nesse segundo você se aprofundando nos motivos que geraram aquela primeira oportunidade. Claramente aqui nesse filme, nesse segundo filme, a gente tem aquela mistura bem inusitada que a gente viu no primeiro, da comédia com o terror suspense e também um pouquinho de drama. Essa mistura que conversou muito bem no primeiro filme, lógico, com as suas ressalvas, funcionou legal, foi uma fórmula que deu certo. Mas no segundo filme, além disso se repetir, você tem a adição de ficção científica, um pouquinho ali de sci-fi. O diretor Christopher Landon, ele fez essa mistura agora, adicionando o tom de ficção científica, e eu acho que foi muito bem feito, até pra não ficar preso naquilo que foi só o primeiro filme, e você só não repetir a mesma fórmula e acabar caindo naquela de ser mais do mesmo. Essa questão de adicionar a ficção científica serviu pra você diferenciar um pouco o filme e dar mais profundidade a ele, o que ficou bem legal. E nessa questão de adicionar a ficção científica, o filme até em muitos pontos esquece da questão do suspense, do terror. Lógico, ele tem ali pontos bons,
principalmente no início e no clímax, mas em muitos pontos até esquece a questão do suspense e foca muito mais na ficção científica e na comédia do que nesses pontos mais de drama e de terror. Dessa vez nós temos ali, além da protagonista Tree, outros personagens coadjuvantes que dividem a parte principal com ela, o elenco principal, o núcleo principal do filme, e que, pra ser bem franco, me surpreenderam bastante, funcionaram muito bem e tiveram mais relevância até do que eu achei que teriam. Eles foram muito importantes pro desenvolver do filme e cada um ali tinha suas peculiaridades que funcionaram muito bem nesse filme. Eu fiquei bem surpreso nessa questão. Apesar dessa mistura de gêneros, de misturar muitas coisas, né? O terror, o suspense, o drama, a comédia, a ficção científica, essa mistura que basicamente o filme vinha nos moldes de um teen slasher, como o Pânico, ou Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, o drama nesse filme ele é um pouquinho mais forte do que no primeiro. E ele se desenvolve muito bem, o que é uma grande surpresa, porque ele seria nessa pegada mais cômica e bem aquela fórmula que a gente via nos filmes do Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Passado, como eu disse aqui agora há pouco, mas ele não segue só esses moldes. E o drama se desenvolve muito bem. Esse filme ele é cheio de surpresas, ele não é tão profundo assim, mas ele é bem desenvolvido e tem lá a sua... assim, os personagens que estão envolvidos nessa parte do drama dentro do filme, principalmente a Tree, eles têm sua significância, tem uma história legal para ser desenvolvida, e eu acho que é isso que fez esse drama funcionar, porque se fosse uma outra coisa muito superficial, a gente via que no filme ele tava ali só pra dizer, tem um pouquinho de drama, para não ficar sempre só preso no suspense e na comédia. Esse toque ali é meio que um tempero pro filme e que funcionou muito bem, na minha opinião. Isso faz com que o detalhe do assassino mascarado vire literalmente apenas um detalhe dentro do filme, não que seja totalmente irrelevante, ele tem a sua importância, mas ele fica um pouquinho de lado agora, e essa questão, quando aparece o drama, faz a personalidade da protagonista, a Tree, se desenvolver ainda mais. A atriz, ela tem muito carisma e a gente faz a gente gostar cada vez mais do personagem dela, da trama dela em si, porque agora não tá só necessariamente ligada às decisões dela a ela, ao que vai acontecer com ela. Ela tem que tomar decisões que envolvem outras pessoas e são decisões muito importantes para a vida dessas outras pessoas. Ela meio que tem que, além de se salvar algumas outras também, e que são muito importantes, são detalhes muito importantes que a gente tem que acompanhar nesse filme. O meu grande medo nesse filme aqui é ele ser mais do mesmo e ficar preso, como eu disse, nas muletas do primeiro filme, de fazer aquela questão de repetir sempre o mesmo dia, o tempo todo, e não desenvolver mais do que isso, e ser só mais um motivo para fazer um segundo filme, fazendo a mesma coisa do primeiro. Esse era o meu medo. Só que aqui a comédia, o drama e o suspense, eles conversam muito bem, e ainda tem a adição da ficção científica que funcionou bem legal, pra ser sincero. Eu gostei bastante do resultado que eu vi lá. Foi um filme que divertiu bastante. Eu diversas vezes, tanto tomei alguns sustos, ele tem alguns jumpscarezinhos, mas nada absurdo em que o filme fique só focado em jumpscare, lógico que não. Quando tinha que assustar, ele assustou, e quando tinha que fazer rir, ele também fez rir. Eu acho que esse equilíbrio foi muito bem pro filme. Ele não se desenvolve tão assim profundamente nessa questão do sci-fi, porque quando ele mexe com linhas temporais, justamente porque o que ocasionou aquele loop no primeiro filme teve consequências, efeitos colaterais de criar linhas do tempo diferentes. E isso aqui é mais ou menos aquela questão De Volta pro Futuro. Ele mexe também com isso, faz umas referenciazinhas a isso, inclusive dentro do filme, e é legal de você ver as semelhanças que tem para poder trabalhar essa questão da ficção científica, as diferentes linhas temporais, as escolhas que você faz aqui que alteram o futuro, ou então que vão alterar coisas do passado. Isso pode gerar furos no roteiro, se não for bem trabalhado. Então ele adiciona a ficção, trabalha de um modo superficial, mas que fique legal, fique bem amarrado ali, bem fechadinho na história, que as coisas se conversem, para que ele não tenha que se aprofundar tanto, até porque não é necessário nessa questão, e também não correr o risco de cometer furos e erros no roteiro. Eles usaram muito bem o sci-fi, apesar de não ser tão profundo, ele é bem amarrado e consegue ali, apesar de ser superficial, desenvolver bem ali dentro da história. O meu veredito aqui é sim um bom filme, dá pra você curtir ele no cinema, principalmente se você gostou do primeiro filme. A comédia diverte, a parte do drama também não é tão profunda, mas também não é besta, dá pra você curtir sim, é bem desenvolvida. A questão do suspense, por mais que ela tenha ficado um pouquinho de lado nessa oportunidade, nesse filme agora, ela também tem ali os seus pontos chaves, tem pontos muito interessantes, mas eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de suspense, um pouquinho mais ali de terror nesse filme. Faltou um pouquinho, mas não prejudicou no apanhado final de tudo. A parte da ficção eu acho que é uma decisão legal, eu acredito que seja sim, até para sair um pouco daquilo de repetir o que aconteceu no primeiro filme, de ficar só naquilo e acabar se prendendo na mesma coisa e se tornando mais do mesmo. Foi uma decisãozinha legal que funcionou nesse caso, mas também, no meu ponto
ponto de vista, é uma decisão para você esticar um pouquinho mais essa franquia e não morrer apenas no segundo filme, em que eles têm ali uma deixa para poder fazer um terceiro, um quarto e tornar isso uma franquia maior. Eu entendi dessa forma, pode ser que não, mas eu vejo dessa forma que eles mexeram ali com essa questão da ficção para poder ter a oportunidade de trazer esse filme novamente no futuro. Se eu indico esse filme para você assistir no cinema, sim, eu indico. É um filme que diverte, a parte da comédia, a parte do suspense também dá os seus sustos ali, a parte do drama não é tão profunda, mas não é, a superficialidade dela entrega um bom drama, é legalzinho de você assistir, principalmente se você tiver, como eu disse, gostado do primeiro filme. Se você gostou do primeiro filme, você com certeza vai gostar desse segundo, porque ele é tão divertido quanto. Se você não assistiu o primeiro ainda, eu digo, não vá pro cinema sem assistir a primeira parte. Não é que você vai ficar totalmente perdido, mas você vai deixar de aproveitar 100% do filme, porque ele traz muita coisa do primeiro. Não é uma obrigação de você ter assistido o primeiro para assistir o segundo, mas você vai aproveitar muito melhor esse segundo se você for lá assistir A Morte Dá Parabéns, o primeiro lá de 2017. Com certeza isso vai te ajudar e melhorar muito a tua experiência no cinema. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like aqui embaixo porque isso ajuda demais o canal. Deixa também nos comentários o que você achou do primeiro filme, se você assistiu. Se você assistiu esse segundo, o que você achou desse segundo? Se tá pensando em ir, se não tá, o que é que você tá esperando pra esse segundo filme? Se nem tá esperando, diz aqui nos comentários, eu tô sempre acompanhando vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo novo. Eu acho que é isso, eu te vejo na próxima, valeu, falou! Caralho, tá quente demais, quente, tá muito quente. Puta que pariu, você não consegue parar de suar. Meu Deus.